queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 1º de agosto, mais um mês que se inicia e de um modo especial mês vocacional, um mês no qual nós somos chamados a rezar por todas as vocações na igreja, para que nós, nas suas diversas vocações, possamos fazer a vontade de Deus. E nesse dia também celebramos a memória litúrgica de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Hoje queremos refletir um pouco a partir do evangelho que a liturgia nos propõe, no texto de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Trata-se do encerramento, diríamos, do desfecho do famoso capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que comporta o discurso parabólico acerca do mistério do reino de Deus. Nesse evangelho de hoje, nós encontramos Jesus que conclui o seu discurso e parte em direção a Nazaré, onde busca anunciar o reino de Deus na sinagoga daquela cidade. O que acontece é, de certa forma, uma concretização daquilo que foi anunciado no capítulo 13, versículo 13, quando Jesus falava, a partir de Isaías, de pessoas que veem, mas não enxergam, de pessoas que escutam, mas não ouvem. De fato, Jesus vai a Nazaré manifestar esse mistério do reinado de Deus através de sua pregação, mas se depara com uma barreira muito difícil de ultrapassar, que é a incredulidade humana. As palavras de Jesus, ao invés de encontrarem entusiasmo e fé, encontra descrença e uma certa dificuldade de chegar àqueles corações empedernidos, endurecidos. A curiosidade é que aquelas pessoas aparentemente conhecem esse Jesus. Não seria ele o carpinteiro? Não conhecemos seus pais, sua família? Há um conhecimento, eu diria, superficial. Um conhecimento raso que acredita, de fato, sintetizar Jesus apenas como alguém de uma classe deixada de lado, de uma classe marginalizada. Mas aquele conhecimento prévio, que deveria ser escada, um degrau para um conhecimento mais profundo, acaba se tornando empecilho. E de fato, aquelas pessoas que escutam a pregação de Jesus ficam escandalizadas, ficam sem compreender o que está acontecendo. E a pergunta se faz principalmente a partir de duas questões. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? A sabedoria, mais do que capacidade intelectual, mais do que ter um bom conteúdo, uma boa formação versada na lei de Deus, ela sim aborda a experiência do saber falar sobre a Torá, sobre ter um conteúdo, mas esse é o ponto primeiro, eu diria. O ponto principal da sabedoria é a pragmática, é a capacidade de realizar a vontade de Deus no cotidiano. Esse é o sábio por excelência, aquele que ultrapassa a maldade, que supera a iniquidade e que vive de acordo com a lei do Senhor. E de fato, Jesus é o sábio por excelência, porque ele vive em sua vida radicalmente a vontade de Deus. E é justamente porque une inteligência e prática numa sabedoria inigualável, que nele também ou através dele se realizam obras portentosas. Os milagres testemunhados em outras cidades voavam, eram praticamente muito conhecidos. Então, aquele povo que ouviu falar acerca desses milagres questionam como é que ele pode realizar tantos sinais. O grande X da questão é observar que mesmo Jesus Cristo, o Filho de Deus,
diante da dureza daquele coração, daqueles corações, pouco consegue realizar. E aqui fica sem dúvidas para nós um ensinamento muito profundo. Como o coração endurecido pode fechar-se aos planos e aos projetos de Deus. É por isso que é fundamental deixarmos que o nosso coração seja solo sagrado e fecundo para Deus colocar nele as suas sementes, as sementes do reino. Para que o mundo possa de fato ver florescer em nós a dinâmica do reinado de Deus que nos chama a uma fé verdadeira. E mais, somos chamados também a ultrapassar o olhar superficial, que muitas vezes parece mais tentador e mais seguro. E quando eu falo isso, eu não me restringo a Jesus Cristo. De fato, muitas vezes nós estamos acomodados no olhar superficial na nossa relação com Cristo e na nossa relação com Deus. Mas, às vezes, também nós somos aqueles que se acostumam com os rótulos, que se acostumam com o olhar superficial para os irmãos de comunidade, para o clero, para a igreja como um todo ou para as pessoas. Acredito que a liturgia de hoje nos chama a ultrapassar essa superficialidade, a chegar de fato ao coração do ser humano que não se restringe à classe social, a emprego ou à forma de se falar ou de se postar. Nós somos chamados a chegar ao coração, a, como irmãos e irmãs, vencer os rótulos, as aparências e a acreditarmos mais em Cristo, em Deus e nos irmãos e irmãs. Enfim, irmãos, supliquemos ao Senhor que nos afaste de toda a incredulidade, de todo o endurecimento do coração e que nos ajude a enxergar o outro além das imagens e das superficialidades e rótulos que criamos, para que nós possamos de fato chegar ao outro como ele é e não como nós pensamos. Deus nos ajude e nos faça cada vez mais colaboradores de seu reino.